partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia com Jesus! Esse é o dia que Deus fez para que nós possamos nos alegrar. Sorria, já fez raiva ao inimigo hoje? Sorria, se alegre, porque estamos vivos, respirando, andando, sentindo, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Quero fazer um convite para hoje à noite. Hoje à noite nós teremos nosso culto de oração, confissão de fé, onde nós teremos que crer para possuir, né? Só possamos ter alguma coisa se primeiro crermos. E nisso, amados, trago para você um desejo de você ter aquilo que você crê no coração, não duvidando. E hoje nós teremos armas de defesa, armas de ataque, para que possamos vencer todo ardo inflamado do inimigo, em nome de Jesus. E um aviso, amanhã, quarta-feira, nós não teremos culto. O nosso culto do dia 24 será transferido para o dia 25. E lá estaremos entregando, no dia 25, o nosso calendário profético, isso mesmo, onde estaremos ali orando, consagrando, e tudo que você vai escrever para que aconteça em 2026. Temos vários testemunhos daquilo que o Senhor tem feito, através da fé. Se você crê, você verá o que, Jana? A glória de Deus. A glória de Deus. Vamos nesse momento orar, vamos confessar a palavra, vamos ligar os céus na terra nesta terça-feira em nome de Jesus. Amém? Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Encha teu pulmão de ar, comece a declarar, profetizando nesta terça-feira. Diga, eu creio que Deus quer me curar. Que Deus quer me curar. A cura é uma promessa para a minha vida. A cura é uma promessa para a minha vida. E eu recebo. Pela fé. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. O mesmo poder que curou no passado está agindo agora em minha vida. E eu me aproximo do Senhor com fé. E declaro que toda enfermidade no meu corpo. E toda dor na minha alma. Não tem mais domínio sobre mim. Eu declaro pela fé. Eu toco em Jesus hoje. E recebo cura. Restauração. E renovo. Nada é impossível para Deus. E tudo é possível para que eu possa crer. Eu não sou esquecido. Eu não sou rejeitado. Sou alcançado pelo amor de Deus. E pelo seu poder. Eu creio. Eu recebo. Eu declaro. A cura já está manifestada em minha vida. Em o nome de Jesus. Creio. Por isso eu falo. Nós cremos. Por isso falamos. Senhor Deus, eu te rendo graça por este dia. Te apresento, Pai, a minha vida, da minha família, Pai. E de cada ouvinte que está ouvindo essa programação agora, Senhor. Eu declaro, Pai, uma unção de cura, Senhor. Do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Glória a Deus. Declaro também, Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, usa Teu Filho para a Tua honra, para a Tua glória. E que essa palavra traga vida e paz para cada lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, eu creio. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir
ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de tudo, declare: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Amados, a palavra de Deus, ela não é remédio. Diga, a palavra de Deus. A palavra de Deus Não é remédio. Não é remédio. É cura. É cura. Quem crê, diga amém. Amém. Remédio você vai tomar para ver se você fica bom. Mas a palavra, ela é a cura. E nisso, amados, trago você. Nós vamos continuar falando sobre essa semana, sobre a cura. E hoje à noite também, se tiver alguma pessoa que precisa, né, da imposição de mãos, a unção com óleo, estamos ali para fazer aquilo que é o ídolo do Senhor. Então, a palavra do Senhor nos diz, no Salmo 107, verso 20, e Ele, que é Deus, enviou a sua palavra, que é Jesus, e nos curou, e nos sarou, e nos libertou daquilo que era mortal. Então, a palavra de Deus, ela é cura, assim, instantânea, pode ser progressiva, e de uma maneira que o nome do Senhor será glorificado. Amados, Provérbios capítulo 4, verso 20, vamos mais uma vez declarar: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Declara: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarda-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Palavras do grande Salomão, grande sábio Salomão, declarando que essa palavra, ela é cura. Essa palavra é a solução dos nossos problemas. E nisto, amados, se nós colocarmos essa palavra em evidência, nós falarmos, nós confessarmos, a forma de persistência, existência até aquilo que você deseja aconteça na sua vida. Hoje, a neurociência, até a forma a medicina, ela está aí nos artigos. Se você fala ao seu corpo, o seu corpo escuta o que você está falando. Se você fala para as suas células, elas serão transformadas e curadas. Amados, a ciência, aquilo que é uma briga tão grande para com as coisas que é de Deus, que é a palavra, ela está reafirmando, confirmando, testificando do que a palavra já nos diz. Se eu pego a palavra de Deus e coloco agora no meu coração, veja, primeiro ela tem que descer no coração, não é só ficar na boca. Se nós crermos de todo o nosso coração e confessarmos, isso será salvação, isso será cura. E aí nós pegamos essa palavra aqui, são vida para quem a encontra e saúde para todo o seu ser. Eu tenho que declarar, amados, eu tenho que confessar, eu tenho que me alinhar com as coisas dos céus. Eu sou curado. Você pode dizer isso? Eu sou curada. Ah, pastor, mas eu estou doente. Veja bem, a partir do momento que você começa a dizer aquilo que você tem, a nossa mente, ela mente. Eu já dei exemplos aqui vários, mas agora me vem à memória uma mulher que, infelizmente, ela teve um diagnóstico errado. E o médico disse: você tem câncer terminal. E a mulher, junto com o esposo, os filhos, e aí, quanto tempo de vida? O médico disse: 3 meses. Amados, aquela mulher, ela definhou de uma maneira surpreendente. E menos de 3 meses, 90 dias, ela veio a falecer. Foram fazer autópsia para poder descobrir alguma coisa. E quando abriram aquela mulher, fizeram a autópsia, né? O exame necroscópico, naquele momento, na mulher não tinha uma metástase. A mulher não tinha nada. Ela não tinha nada fora do lugar. O corpo dela todo sadio. Seus órgãos todos sadios. Aquela mulher morreu de quê? De uma palavra, de uma sentença. E ela colocou na mente, desceu dentro do seu coração que ela ia morrer. Então, pessoas hoje estão sendo afetadas mais pela palavra do homem, mais por um diagnóstico. Eu não sou o que o homem diz, eu sou o que Deus diz. Você pode dizer isso? Eu não sou o que o homem diz, eu sou o que Deus diz. Eu vou falar aqui, mas ela não estou nem combinando com minha esposa. Mas teve um momento, ela já ficou assim olhando para mim. Teve um momento que minha esposa foi para o médico. Eu a deixei bem, e quando eu fui a pegar lá no hospital não, no consultório, minha esposa entrou dentro do carro chorando, desiludida, de uma maneira como se tivesse levado uma notícia fatal, e foi a notícia fatal. E o médico, né, a médica disse que ela não tinha cura, simplesmente, e tinha que suportar aquilo ali. E naquele momento aí vem a fé.
Nós não somos o que o povo diz. Nós somos o que a palavra do Senhor diz. E foi briga, e foi uma briga não entre eu e ela, mas a briga espiritual, a briga da mente, né? A alma declarando que era doente, mas o espírito declarando que é curado, sarado. E aí você tem que entender que assim, quando nós declaramos eu sou um milagre, é porque nós somos um milagre. Eu tive um momento também de internação, a maioria do pessoal sabe, e tanto na Covid e pós-Covid eu tive uma pneumonia aguda, que quase que me leva também. Mas naquele momento as pessoas chegavam para mim dizendo, não, porque o senhor está doente. Eu disse, não sou doente. Eu posso estar, mas não sou doente. Ah, não, porque o senhor tem isso. Eu não tenho isso. Era uma briga, o pessoal deve estar delirando. Mas eu tinha uma consciência daquilo que eu era, daquilo que eu tinha, daquilo que eu podia. Mas chegou um momento na minha vida que eu disse, olha, Senhor, se meus dias acabarem, me leve. Mas a morte não tem poder sobre mim, porque tu venceste a morte. E ali você toma uma posição, não vivo mais eu, já. Mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que viver essa palavra. Se Ele é o verbo que se fez carne, essa palavra em minha boca, descendo no meu coração, eu vou começar a tomar posse de tudo que Cristo conquistou na cruz. Veja bem, Romanos, capítulo 8, verso 11. Faça uma dica agora para você. Envie essa mensagem para quem você conhece que está passando por uma enfermidade. E veja, a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 11, diga assim mais uma vez, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, está falando com quem, Jana? Comigo. Por quê? Nós temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Quem confessa, quem declara que Deus enviou o seu Filho ao mundo, morreu naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu creio nisto, eu tenho agora o selo, o penhor, que é o Espírito Santo na minha vida. E nesse momento, por eu ter a morada agora, ser a habitação do Espírito Santo, essa palavra se cumpre na minha vida. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo durante os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amados, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra e repito mais uma vez, eu creio nessa palavra. Como eu sou morada do Espírito Santo e agora eu vou dizer que eu sou uma pessoa que não sou curada, não sou sarada, como? Eu vou negar aquilo que eu sou em Cristo. Eu sou morada do Espírito. Diga isso bem forte aí. Eu sou morada do Espírito Santo. E esse sendo morada do Espírito Santo, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar vida aos seus corpos mortais. Veja, aqui não está falando céu, eu vou receber agora um corpo incorruptível como Cristo Jesus. Aqui não está falando isso, aqui está falando agora, na terra. Estamos aqui na terra. Se temos o Espírito, ele vai vivificar. Células que porventura estejam corrompidas, células que estejam agora cancerígenas, órgãos que estejam sendo tocados por metástases, ossos, sangue, eu não sei qual o teu problema, mas eu sei quem é o remédio. O remédio é a cura, é a palavra de Deus. Porque se eu tomo posse dessa palavra, eu sou morada do Espírito Santo, doença, vaza daqui. Eu sou morada do Espírito Santo, doença, Satanás, pega tuas malas, tua bagagem, tudo que é teu e sai do meu corpo. Eu sou morada do Espírito Santo. Diga isso. Eu sou morada do Espírito Santo. E nisso é do alto da cabeça à planta dos pés. A primeira área da nossa vida que precisa ser tocada, influenciada, é a nossa mente. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, diz que para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E interessante que é estágio. Primeiro a boa, aí quando eu experimento a boa vai vir a agradável. Quando eu experimento a agradável vai vir o quê? A perfeita. Mas muita gente quer ir logo para a perfeita sem nunca ter experimentado a boa. E nisto eu quero dizer para você que existem curas que são de glória em glória, mas também de vitória em vitória. Tem áreas na tua vida que você está sendo, é um processo, mas você precisa crer como está escrito. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos é o mesmo que nos cela, é o mesmo que tem habitação. A Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele faz habitação por meio daqueles que confessam a Jesus Cristo. Isto está escrito.
também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Se você crê, você é a habitação do Espírito Santo. E nisto, amados, João capítulo 6, verso 63, diz assim: as palavras que lhe disse são Espírito e são vida. Diga essa palavra que o pastor André está falando, que Janaína está falando, são Espírito e vida. Então, amados, receba vida aí onde você está. Receba vida, receba cura em nome de Jesus. Receba alívio. Há um texto, a palavra diz assim: será que aí não tem bálsamo de Gileade? Amados, o bálsamo de Gileade, o remédio, a cura, né? Aquilo que nós precisamos. Diga assim: a cura é para hoje. A cura é para hoje. É para quem crê, amados. A cura como a salvação. Diga, a salvação é para hoje. A salvação é para hoje. A Bíblia Sagrada, ela nunca vai mentir. Ela vai ter uma palavra de verdade na minha vida, na tua vida. Sabemos que o que causa cura é a nossa fé. A nossa fé, ela vai trazer cura, prosperidade, paz, alegria em meio ao caos, né? Eu até comentei isso na igreja, que um dos milagres que quando os discípulos ficavam tão atemorizados, Jesus tinha feito uma cruzada evangelística, isso mesmo. E ele estava cansado. E ele pega o travesseiro, olha, e dorme na polpa do barco. O que acontece? Ventos se levantam, as ondas começam a açoitar o barco e os discípulos entram em desespero. Amados, aí alguém pode dizer, o maior milagre ali foi Jesus se levantar e dizer: mar, vento, se aquiete. Não. O maior milagre ali foi Jesus dormir no meio daquele temporal. Imagine agora, porque quem crê descansa. E é isso que eu quero que você possa trazer à tua mente. Descansa tua mente. Descansa, porque a ansiedade é uma fé negativa. A ansiedade faz com que você diga que Deus não tem, que Deus não pode, que Deus não faz. Mas quando você descansa, é Deus que faz. A fé é para quem entra no descanso. E a fé, ela vai agir na minha vida e na tua vida quando nós estamos lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Sabemos que o que causa a cura é a nossa fé. Não tem uma fé negativa, tem uma fé que você diga, é a fé do tipo de Deus. Diga, eu tenho a fé do tipo de Deus. Eu tenho a fé do tipo de Deus. Que fé é essa, pastor? Aquele que fala e acontece. E nisso, 1 Pedro, capítulo 2, versos 24 e 25. Veja, essa mensagem está gravada no Facebook do Ministério Palavra da Fé. E daqui a uma meia hora, 40 minutos, a gente vai transferir ela para o YouTube. Você tem como rever essa mensagem, se você está no momento de trabalho, está no momento que está tomando agora a sua atenção. Mas eu quero que você preste atenção àquilo que está escrito. A Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, e sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amados, todo o sacrifício de Cristo Jesus, a cruz de espinhos, os açoites, os cravos nas mãos, aquilo que ele recebeu como bofete, escárnio, ele foi escarnecido, injuriado, ele teve sua barba arrancada. Meu irmão, é negócio sério. Ele sofreu tanto, amado. Ele recebeu uma lança, perfurou seu lado, ele carregou um patíbulo da cruz, ele teve tanta coisa, tanta humilhação, para que eu possa ser curado. Como é que eu vou negar o sacrifício de Cristo? Como eu sou curado? Pelo sacrifício de Cristo. Como é que eu sou salvo? Pelo sacrifício de Cristo. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Veja, porque eu agora creio em Cristo Jesus, eu deixei de ser desgarrado, eu deixei de ser uma pessoa que vivia no mundo ao léu. Quando eu me converto, agora eu tenho um pastor, eu tenho um sumo pastor, eu tenho um bispo das minhas almas. Então, eu como vou reverter isso? Eu não tenho como reverter. É a palavra que diz, se eu me converto, agora eu tenho um dono. Se eu tenho um dono, ele cuida de mim. Então o que é que eu devo? Descansar. Quando esse texto diz que vocês eram como ovelhas desgarradas, a ovelha, ela não tem defesa.
a ovelha ela não tem chifres, a ovelha ela nem tem uma forma de tanta resistência para correr. E quando a ovelha está pastando, ela sente o odor de um leão da montanha, de um lobo, de alguma coisa, algum predador. Ela só faz levantar a cabeça, procura o pastor. Quando ela procura o pastor, quando ela encontra, ela volta a pastar. Amados, nós vemos o texto da palavra do Senhor diz assim: quando os problemas acontecem, quando as coisas nos atingem, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E o meu socorro vem de onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. A mesma comparação. Nós éramos como ovelhas desgarradas, não tínhamos pastor. Se o predador viesse, a gente ia procurar socorro, não tinha. Se tem um problema que está te afligindo, você eleva os seus olhos para os montes. É a hora que você tem convicção que Deus é contigo. Que você tem convicção que Cristo morreu naquela cruz para te dar vida e vida em abundância. Amados, essa palavra, ela traz convicção. Gálatas capítulo 3, verso 13, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Amados, eu não estou mais debaixo de maldição. Eu estou debaixo da graça de Deus, favor não merecedor. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, ele se fez maldição. Cristo, ele chorou para que eu pudesse sorrir. Cristo se enfermou para que eu pudesse ser curado. Cristo morreu para que eu pudesse ter vida. Amados, Cristo se fez maldição para que eu fosse bendito. Agora eu tomo posse dessa palavra. Aí eu vou agora para tocar na tua alma, no teu sentimento, né? Porque fé vive da palavra. Fé não vive do que vê. Fé não vive do que sente. Diga, fé vive da palavra. Vive da palavra. E a única coisa que agrada a Deus é quando eu ando pela fé. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, importa que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe. E Ele faz o que, Jana? Se torna o quê? Galardoador, presenteador. Se aproxime de Deus hoje, nessa terça-feira, crendo que Ele existe. E Ele se torna galardoador, presenteador. Amados, a única coisa que atrai o Senhor, a interferência dos céus na terra, é a nossa fé. Mas também a tua dúvida, incerteza e murmuração vai atrair uma intervenção do inferno. Embora que ele esteja lá blindado, não tem ninguém lá, né? Mas as hostes principadas daquilo que você murmura, questiona, né? Duvida, você está atraindo uma entidade para poder colocar você cada vez mais para baixo. Mas quando eu creio e declaro, e lembre-se, Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Pastor, eu estou sentindo dor. Começa a declarar: bálsamo de Gileade da minha vida, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. Começa a declarar: dor, você foi cravado na cruz. Eu sou curado, eu sou sarado pelo poder que é no nome de Jesus. Começa a clamar o sangue de Cristo. A cura é a vontade de Deus. Veja, o rei Zedequias, ele teve uma palavra profética dizendo assim: olha, arruma tua casa porque tu vai morrer. Ele fez o quê? Ele chorou, né? Não gosto muito dessa palavra chorar, não, mas ele chorou, virou-se para o canto da parede e começou a dizer: Deus, mas eu andei em teus caminhos, Deus, eu fiz isso, Deus, eu sou fiel a ti, Deus. E no meio do caminho, o profeta, antes de sair do palácio, Deus diz: vá lá, volta e diga que eu vou dar a ele mais 15 anos. Amados, se você começar a crer, você vai ter acréscimo de dias na sua vida. Isso é lindo, você entender que mesmo que os nossos dias foram contados, mas quando eu começo a ser algo ou alguém que atrai a glória de Deus, eu posso dizer: não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas de Deus. E eu fico com essa palavra, que é fiel e verdadeira. A Bíblia diz, e eu vou terminar com esse texto aqui. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amados, nós temos tudo. Eu vou te dizer, nós temos o sim, nós temos o amém.
Assim seja. Cristo nos convida, Deus nos convida, o Espírito Santo nos convida. É tanto que o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que é o nosso professor e ele nos convida. Agora, quando eu tenho conhecimento, quando Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, nessa manhã está chegando conhecimento na tua vida para que você possa andar em novidade de vida, de glória em glória e de vitória em vitória. E a palavra do Senhor nos diz, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês, diga, está falando comigo. Está falando comigo. Se tornasse participante da natureza divina. Meu Deus, se eu tenho promessas e eu creio nessas promessas, é para que eu participe da natureza divina e fugisse da corrupção que é no mundo, causada pela cobiça. Amados, o que é natureza de vida? É a vida de Deus, é o zoé de Deus, é tudo o que é de Deus. A cura é uma promessa de Deus para nós e ela está disponível para todos os filhos. Se você crer, você verá a glória de Deus. Não traga incredulidade, não traga dúvida, não traga incerteza. E vou dizer uma coisa, veja, tem pessoas que recebem palavras humanas. Tanta gente que não acredita mais em uma palavra profética. Tanta gente que não acredita mais de estar na igreja para receber uma cura. Lembre-se daquilo que está escrito, para que possamos fugir da corrupção que há no mundo. Tudo que há no mundo jaz no maligno. Agora eu trago a existência, trago para a minha vida as promessas de Deus. Quem tem promessa aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho também, glória a Deus. Quem tem promessas? As promessas foram feitas para quem crê. E eu tenho sim o amém de Deus. Tome posse disso, nessa manhã de terça-feira. Hoje à noite, lá no Ministério Palavras da Fé, palavras que geram vidas, nós estaremos trazendo uma palavra de fé e de conhecimento como esta. Crer para possuir. Eu só posso ter aquilo que eu creio. Se creres, verás a glória de Deus. Eu preciso crer para ver. Diga isso. Eu preciso crer para ver. Então, esse texto que nós lemos hoje, coloque agora em evidência na tua vida. Cristo, aquele que cura. Você sabe o que causa a sua cura? A sua fé. E Jesus, ele opera de maneira tal, tão poderosa, que nos deixa livre de toda a condenação que há no mundo. Eu não estou no mundo, eu estou em crise. Ué? Não, né? Eu não estou no mundo, eu não estou em crise, mas eu estou em Cristo Jesus. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Eu não estou em doença, eu estou em Cristo Jesus. Eu participo da natureza divina. Eu sou, eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz. Que Deus te abençoe dessa manhã de terça-feira. Lembrando, hoje nosso culto, que horas, Jana? Às 19h30. 19h30, culto de oração, confissão de fé. E aí, veja, levanta o escudo da fé para apagar, é defesa. E agora ergue a espada, que é a palavra, que é arma de ataque. Hoje, arma de defesa, arma de ataque. E vamos tomar posse de tudo que é nosso, em nome de Jesus. Quem interagiu conosco, Jana? Graça e paz, povo de Deus. Quem interagiu hoje foi Zéza, Lourdes, Newton, Irmã Célia, Karen Vaz, Cineide, Janaína Rafaela, Rúbia, Vanessa, Jocélia, Joelma Guimarães, Cecília, Ricardo, Antônia, Uênio, Muniz, Silene, Edilene, Nilda, Amanda, Vânia, VM Lavanderia, Silvana, Adriana, José Marques, Claudilene, Ana Paula, Rosália, Erilson, Josiane, Bruna, Wellington, Severina Lira, Mauriceia, Valéria Fernandes, Bilzinha, Lúcia, Geisa, Irmã Cleonice, Manuel, Gilda, Joel, Fátima Macena, Roberta, Lenilda, Ilza e Silo. Amém. Glória a Deus. Diga assim, eu preciso crer. Eu preciso crer. Para ver. Para ver. Mais uma vez, diga. Eu preciso crer para ver. Temos aqui, irmão, vai me ajudar aqui, ó. Parabéns para Ciro Taquara, né? Aniversário, feliz aniversário, em nome de Jesus. Alexandre. Verto? Everton. E Alexandre Verto.
E também tem aqui a Everaldo, Everaldo, que é aqueles que estão nos vendo aqui, nos ouvindo também pela sintonia da 104.1, pelo WhatsApp da rádio 9819-5656. Esses, que Deus possa te dar muitos dias de vida, nossa irmã Cida lá de Taquara, todos que estão aniversariando com uma data nova. E vamos crer para ver, nessa manhã de terça-feira. Primeiro você crê, depois você vai ver, vamos dar existência àquilo que não existe. A fé move montanhas. E se é a fé que você tem não faz você abrir a boca para dizer alguma coisa, isso não é fé. Hoje à noite, 19h30, culto de oração e confissão de fé. Para a glória de Deus. Quarto, nós não teremos culto. Nosso culto será na quinta-feira. Amém? Entrega do calendário profético. E estaremos ali profetizando para 2026. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. Amém. E você? Receba a bênção. Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre nossas vidas, em nome do Pai, Yahvé, que nos deu a vida, em nome do Filho, Yeshua, que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também sou. E você? Dê paz.